Sabe aquela sensação de que o mundo moderno às vezes parece ter perdido alguma coisa no meio do caminho? Um, um sentido mais profundo, um propósito? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa ideia para tentar entender por que a gente tem essa impressão e o que isso significa para nós. Para começar, vamos pensar juntos aqui. A vida moderna, com essa correria toda, essa avalanche de informação, já não pareceu caótica ou até meio vazia? Essa sensação é um ótimo ponto de partida para a gente entender a virada de chave gigantesca que aconteceu na nossa percepção do que é real. Ok, então vamos lá. Para entender essa transformação, a gente vai usar um mapa, um guia, do filósofo Mircea Eliade. Ele dizia que existem basicamente duas maneiras de viver no mundo. Uma é a experiência do sagrado, que é onde as coisas têm peso, significado, transcendência. A outra é a do profano, que é o nosso dia a dia, o mundo comum, o ordinário. Mas como é que o sagrado aparece? Através de um conceito com um nome um pouco diferente: hierofania. Pensa assim: é como uma fresta que se abre na realidade. Um momento em que algo de outra ordem, algo sagrado, se revela num lugar ou objeto comum. E a partir daquele momento, aquele lugar nunca mais é o mesmo. E aqui a gente vê o tamanho do abismo que se abriu. De um lado que o Eliade chama de homo religioso, a pessoa das sociedades antigas. Para ela, o mundo era um cosmo, tudo tinha uma ordem, um sentido. O tempo se renovava em ciclos, o que era real de verdade, o sagrado. Do outro lado, a gente, a pessoa moderna. O mundo é profano, dessacralizado. O tempo é uma linha reta, que não volta. E o centro de tudo, a razão humana. Não tem mais nada acima dando as cartas. Tá, mas como é que a gente fez essa travessia? Como é que a gente saiu de um mundo e entrou no outro? Isso nos leva a um processo que ficou conhecido como o desencantamento do mundo. O nome já diz tudo, né? Foi uma ruptura que fez o mundo perder, de certa forma, a sua magia. Essa citação do Eliade é um soco no estômago, porque vai direto ao ponto. A modernidade nasceu de um grito por autonomia. A pessoa moderna quis ser a única dona da sua própria história, sem seguir modelos ou regras que viessem de um plano transcendente. E para ser totalmente livre, era preciso cortar o cordão umbilical com o sagrado. E qual foi a principal ferramenta para fazer esse corte? A ciência. A ideia era clara. Vamos esvaziar o mundo de qualquer valor que não seja deste mundo. Para quê? Para poder explicar, conquistar e dominar tudo através da razão. O que antes era explicado por mitos, de repente passou a ser dissecado num laboratório. Essa linha do tempo aqui resume bem a jornada. A gente saiu de um mundo organizado por deuses e mitos, entrou na era da razão, acreditando que o progresso resolveria tudo, e onde a gente está agora? Bom, muitos dizem que estamos vivendo as consequências, uma crise profunda de direção, de propósito. E que consequências são essas exatamente? É aqui que a coisa começa a ficar bem mais pessoal, porque a gente vai ver o impacto que essa dessacralização toda tem em cada um de nós hoje. E aqui vem o pulo do gato do pensamento do Eliade. Ele diz que muitas das nossas crises atuais, sabe, ansiedade, falta de propósito, essa sensação de vazio, no fundo, são uma crise religiosa. Só que ela vem disfarçada. É a consequência de a gente ter se jogado no mundo sem uma consciência clara do sentido de existir. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gente perdeu aqueles grandes modelos a seguir. A gente se sente preso no tempo, sem um norte para nos guiar. O universo, que antes era ordem, passa a ser visto como caos. E talvez o mais profundo de tudo. As coisas da vida, as coisas do corpo, do dia a dia, perdem a chance de serem vividas como um sacramento, como uma conexão com algo maior. Mas calma, a história não acaba num beco sem saída. Acontece que o sagrado parece que é teimoso. Ele não foi totalmente destruído. Ele só se escondeu, se camuflou, encontrou novas formas de aparecer bem no meio do nosso mundo, que a gente jura que é 100% profano. E essa ideia não é só um palpite, viu? É um debate filosófico muito sério. A conclusão é fascinante. Mesmo na vida mais secular, mais pé no chão que exista, a gente ainda encontra comportamentos religiosos. Parece que o ser humano simplesmente não consegue se livrar por completo dessa dimensão sagrada. E a gente pode ver isso o tempo todo. Pensa na festa de Ano Novo. O que é isso senão um eco de um ritual antigo de renovação do mundo? Uma formatura, um casamento. São os nossos ritos de passagem. Até uma festa de casa nova tem um quê de consagrar um espaço novo. Os padrões são os mesmos, só que agora sem a embalagem religiosa explícita. Para esse fenômeno tem até um nome: religiosidade profana.
É quando a nossa necessidade de transcendência encontra um jeito de escapar em lugares que a gente nem imagina. Pensa na energia de um estádio de futebol lotado, num show de rock ou num comício político fervoroso. Aquilo é um momento de emoção coletiva intensa, quase um êxtase compartilhado. No fim das contas, o que move tudo isso é um desejo muito humano de escapar do tempo comum, da rotina e mergulhar num tempo diferente, um tempo fabuloso que parece estar fora da história. É a nossa vontade de se conectar com algo que seja maior que a nossa própria existência. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para levar para casa. Será que esses nossos rituais modernos, essa nossa religiosidade profana, são uma nova forma, autêntica, do sagrado aparecer? Ou será que são só ecos, sombras de uma necessidade que a gente tem, mas não sabe mais como satisfazer de verdade? A resposta talvez defina toda a busca por sentido da nossa época.